contar uma história de terror, o terror do vácuo. O que é o vácuo? A resposta desta pergunta trivial representa uma quebra de paradigma que somente foi alcançada na Revolução Científica do século XVII. O paradigma começou com um conceito errado, apresentado por Aristóteles em 350 anos a.C. Para ele, natura aborret vacuum, isto é, a natura abomina o vácuo. Aristóteles dizia que a natureza não contém vácuo, porque o material envolvente mais denso preencheria imediatamente qualquer vazio incipiente. E esse conceito, a princípio, parece verdade. Se você colocar um tubo invertido cheio de água em uma bacia também com água e tentar erguê-lo, a água da bacia migra para o interior do tubo, impedindo o surgimento de um vazio. Para Aristóteles, o surgimento de um vazio ao puxar o tubo invertido forçava a água a subir pelo tubo para evitar a formação do vácuo. E ninguém ousaria contradizer Aristóteles. Na verdade, tecnicamente, isto seria até mesmo um pecado ou uma blasfêmia. Pois bem, 20 séculos se passaram até que esse conceito fosse desmascarado. Em 1635, o Duque de Firenze estava com um problema. Ao tentar bombear, usando bombas de pistão manuais, as águas do rio Arno, o rio que corta Firenze, para lugares mais altos da cidade, ele encontrou um limite. A água não subia mais do que 10 metros. O Duque então entrou em contato com o maior gênio do planeta na época, o cidadão de Firenze, Galileu. Este havia já descrito o vácuo em um dos seus livros, e o justificava como sendo uma espécie de resistência à formação do vácuo, o problema que acontecia nas águas de Firenze. Galileu também recebeu uma carta de outro italiano, Gasparo Berti, que mostrou que se o tubo invertido tivesse mais do que 10,3 metros de altura, o vácuo iria então surgir no topo do tubo. Esta era a mesma altura do problema apresentado pelo Duque de Firenze. Alguma coisa estava acontecendo com esse número, 10 metros. Foi um discípulo de Galileu, o jovem evangelista Torricelli, quem solucionou a charada. Ele, acreditando que trabalhar com tubos de 10 metros de altura era inviável, resolveu trocar o líquido. Usou mercúrio, que é 13,6 vezes mais denso do que a água, e observou que o vácuo surgia também nesse tubo invertido em uma altura 13,6 vezes menor do que a com a água, exatamente a 760 milímetros. E não foi somente a invenção do barômetro de mercúrio a sua contribuição. Torricelli enxergou o vácuo a partir de outro ponto de vista. Ele disse que era o peso do ar atmosférico que empurrava o líquido para dentro do tubo invertido e que o peso do ar atmosférico era tal que poderia empurrar a água 10,3 metros ou o mercúrio 760 milímetros. Essa altura é o equilíbrio da pressão atmosférica e da pressão hidrostática, P igual ρGH. Neste exemplo do canudinho, o líquido é empurrado pelo lado do canudo com maior pressão, o imerso no copo, pois diminuímos a pressão do outro lado do canudo ao retirar o ar do interior da boca. Mas Torricelli morreu cedo, 10 dias após completar 39 anos, de febre tifoide. Quem continuou então seus experimentos foi um francês, o gênio e prodígio Blaise Pascal. Ele estava certo de que o peso da atmosfera deveria diminuir com a altura, então convenceu o seu cunhado, é para isso que serve, a escalar um monte próximo a Clermont-Ferrand, na região Auvergne-Rhône-Alpes da França, o monte Puy-de-Dôme. Levando o barômetro de Torricelli, o cunhado mediu a altura do mercúrio na base e no topo do morro, e percebeu que o valor era menor, de fato, lá no topo da montanha. Isso confirmava a teoria de Pascal. Ele mesmo repetiu esse experimento, mas dessa vez em Paris, na torre Saint-Jacques de la Boucherie, no 4e de Paris. Era o monumento mais alto da cidade na época. E ele também constatou uma diminuição da altura do mercúrio do barômetro ao subir a torre. O que estes experimentos mostravam é que a teoria de Torricelli estava correta. Era o peso do ar atmosférico que empurrava o líquido para dentro do tubo.
Como o ar é mais rarefeito nas montanhas, a altura que é lida no barômetro sempre vai ser menor. Essa foi a quebra do paradigma. O conceito de Aristóteles estava errado. Esta frase de Pascal, que ali está, resume o efeito que um experimento pode ter em uma teoria. Basta uma contradição empírica para que a teoria seja completamente invalidada. Nesse caso, a teoria do grande Aristóteles. Pascal era um matemático genial, um físico, um prodígio, foi o que inventou o primeiro computador, mas era também muito religioso. Escreveu vários livros de teologia. Tanto era cristão que agora o Papa Francisco quer transformá-lo em um santo. Já pensou? São Pascal? Será que teremos que adicionar esse título na unidade da pressão do sistema internacional também? 10 São Pascal? Então, essa igualdade coloca lado a lado os dois homens que ajudaram a derrubar o horror ao vácuo e mostraram sua verdadeira origem. Os homens que desmentiram Aristóteles e que morreram ambos com 39 anos e cujos nomes são as unidades da pressão. Essa foi mais uma história da ciência contada pelo Núcleo Ciência Digital. Se você gostou e quiser saber mais, clique aqui e fique sempre ligado nas novas anedotas da ciência.